Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Nessa terça-feira, olha, vou trazer aqui um Bom Dia Gigante bem diferente, quase um programa temático, mas antes de mais nada, eu peço para você se inscrever aqui no canal, acionar o sininho das notificações e, claro, dê o like nesse vídeo e sempre compartilhe. Copie o link e joga lá nos grupos WhatsApp, Telegram, Facebook, marca a gente no Twitter, no @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram, são as nossas redes sociais, é o mesmo endereço e com certeza a gente traz muitas notícias por lá, mas nesse Bom Dia Gigante, como eu disse, vamos ter um programa temático, até porque ontem à noite o Vasco divulgou no seu site oficial essa bomba que você está vendo a manchete aí na tela. Diretoria Administrativa formaliza pedido de constituição da Sociedade Anônima no Futebol, a SAF. Você sabe o que significa a SAF? Pois é, a gente vai explicar agora com uma arte aí na tela, explicando o que significa, que é um tipo de societário criado pela Lei número 14.193, de 6 de agosto de 2021, que permite ao clube constituir empresa para operar o futebol como regime tributário simplificado e normas de governança que asseguram a gestão profissional e transparente. E o presidente Jorge Salgado falou sobre essa assinatura. Torcedor do Vasco, telespectador da Vasco TV. Hoje também é um dia histórico para o nosso clube. Acabei de assinar o encaminhamento para o Conselho Deliberativo do clube e para o Conselho de Beneméritos para a gente conseguir aprovar a SAF, Sociedade Anônima do Futebol. É mais um passo no sentido da modernização do Clube de Regatas Vasco da Gama. Isso vai nos propiciar algumas possibilidades interessantes no futuro. E o segundo vice-presidente geral do Vasco, Roberto Duque Estrada, falou sobre transformar o futebol do Vasco em sociedade anônima e diz que, se não for a SAF, o Vasco não terá como pagar dívidas e, ao mesmo tempo, investir no futebol. Preocupante. Confira só. Como o presidente disse, nós encaminhamos hoje um ofício da diretoria administrativa para o presidente do Conselho Deliberativo e para o presidente do Conselho Fiscal, solicitando o exame e a autorização para a constituição da Sociedade Anônima do Futebol. Sociedade Anônima do Futebol é uma figura criada agora recentemente esse ano pela Lei 14.193. Ela prevê a possibilidade de a criação de uma sociedade que vai ser 100% detida pelo Vasco e para onde serão transferidos os ativos relacionados à prática do futebol em todas as suas modalidades, masculino e feminino, como a lei determina. É um veículo importantíssimo para a captação de recursos financeiros para o clube, vai nos permitir a amortização mais veloz da dívida do Vasco e vai permitir simultaneamente o investimento no futebol. Pagar dívida e investir no futebol ao mesmo tempo. Sem a SAF nós não conseguiremos isso. Por isso ela é muito importante. Hoje é um dia importante porque a gente começa um processo, né? É um processo que a gente conta com a compreensão e apoio de todos os poderes do clube, porque ela é realmente a grande novidade, a grande chance de modernização do Clube de Regatas Vasco da Gama e a grande chance de retomarmos as glórias do nosso clube de futebol, como todos nós vascaínos desejamos. Mas será que essa situação de transformar o futebol do Vasco em sociedade anônima passaria nos conselhos de deliberativo e também de beneméritos do clube? Olha, parece que sim, como diz o presidente do Conselho de Beneméritos, Carlos Fonseca. Estou aqui hoje recebido do presidente Jorge Salgado a demanda para que a gente comece a analisar os trâmites para a abertura de uma SAF. É um novo período para o clube, assim, é uma coisa nova, uma coisa que a gente tem que encarar como uma vanguarda. O Vasco vai buscar estar na vanguarda, vai buscar pautar esse processo de clube-empresa no país também. É um primeiro passo importante. A gente já tem uma medida dentro do Conselho Deliberativo que já trabalhou, já encostou na ideia da SAF, e a gente aqui vai poder utilizar o que já foi, o que está sendo conversado no Conselho Deliberativo em relação ao Estatuto, dentro dessa aceleração, que é como eu vejo, a gente está acelerando o processo para que o Vasco possa estar bem posicionado
para o futuro que vai vir para o futebol brasileiro. Então, o Vasco em 2022 vai ter aí mais condições de captar recursos, de fazer melhores negócios para a instituição, para que a gente possa colocar o Vasco onde ele deveria estar, onde ele nunca deveria ter saído. Ao torcedor fica o recado. A gente está trabalhando, o clube está trabalhando e a gente vai dar resultado, eu tenho certeza disso. Vamos junto, vamos forte. Vasco 2022. Mas o que o torcedor quer saber mesmo é se a SAF vai salvar o Vasco e a gente vai poder ter um time competitivo já em 2022. E aí eu fiz essa pergunta a um especialista, o Dr. Gustavo Lopes, ele que é mestre em Direito Desportivo e também ministra aulas sobre o chamado Clube Empresa. E ele explica os prós e contras sobre essa situação da sociedade anônima no futebol. Se transformar em sociedade anônima do futebol não é necessariamente sinal de que as coisas vão dar certo. É claro que pode ser um passo importante, pode ser um passo muito relevante, uma vez que a lei da sociedade anônima do futebol, a lei das SAFs, ela abre possibilidades alternativas, especialmente para saneamento de dívidas e também para captação de recursos. Agora, se mais não for feito, somente a conversão em SAF não vai resolver. Então é necessário que se tenha uma administração, uma gestão profissional, é necessário que se tenham boas regras de governança e compliance. É preciso que o time de futebol deixe de ser um clube, associação amadora, e se torne uma empresa profissional. Porque se os mesmos erros forem cometidos, de gastar mais do que recebe, de não fazer planejamento, de não pagar tributo em dia, de não pagar salário em dia, e nada importa a formatação jurídica. Se é uma sociedade anônima do futebol, se é uma limitada, se é uma SA tradicional, se é uma associação. Mas, se bem utilizado e se houver ali toda uma organização no sentido de fazer a SAF funcionar, pode dar certo sim. Lembrando que enquanto o clube associação não paga tributo sobre a renda, a SAF passa a ter que pagar. Então, junto com todos os bônus, não é? Das execuções concentradas, da própria recuperação judicial, existe o ônus de começar a pagar tributo sobre a renda. E para fechar esse Bom Dia Gigante, claro, a opinião do canal Atenção Vascaínos. E eu convido aqui nesse Bom Dia Gigante Flávio Dias para falar sobre a opinião dele sobre essa situação de transformar o futebol do Vasco em sociedade anônima. E aí, Flávio, conta pra gente. Bom dia! Bom dia, grande Emerson Rocha. Bom dia, amigos e amigas ligados aqui no Bom Dia Gigante. Você me pergunta sobre sociedade anônima no futebol. Notícia que foi ontem divulgada no calar da noite, com uma comunicação plena, extremamente bem feita, esclarecedora, com um vídeo de 5 minutos na Vasco TV, em que os dirigentes se contradizem. Sim. Emerson, a comunicação do Vasco é uma das coisas mais pavorosas que eu já vi na minha vida. Eu não tenho nada contra os profissionais, muito pelo contrário, mas acho que ou muda ou não dá. Não dá. O Vasco comunica-se muito mal com o seu torcedor. E nós da imprensa somos o caminho para isso. Somos o caminho. A gente não quer se vangloriar de que a gente deu a notícia primeiro, de que a gente faz isso. É claro que é importante para nós isso, para o nosso público que nos segue, mas a gente quer informar e bem. E aí você faz uma divulgação de um assunto importantíssimo, que é uma mudança de patamar do clube. É algo que vai implicar numa mudança radical do clube. Assim,
como quem não quer nada, numa nota. Primeiro, que o modus operandi da gestão está errado. Isso é errado. Por que tão escondido? Por que tão na calada da noite? Por que tamanho desespero? Cadê o VP de Finanças? Que dá condição ao Vasco de fazer os seus pagamentos. O Vasco hoje é insolúvel, não tem como, tem que criar a SAF, como disse o Duque Estrada, senão não vai à frente. Que absurdo, gente. Que falta de interesse de esclarecer. Qual é a dúvida? Onde é que está o erro? Por que a gente não pode perguntar? E aí, do nada, na calada da noite também, a gente vê um torcedor, e parabéns para esse torcedor. Aliás, você torcedor pode ser repórter também. Um torcedor faz um vídeo com o presidente Jorge Salgado, que é todo dia tolhido para falar, não pode falar, é gravado, e é isso, é aquilo, não pode dar entrevista, não pode fazer live, que a assessoria de comunicação do Vasco veta. O Vasco é um clube fechado, parece um campo de concentração, ninguém abre a boca, ninguém fala nada. Todos os rituais e processos que eu falo tanto aqui, fechados. Qual é o medo, senhores? Qual é o medo de vocês? Por que tanto medo de se falar com o torcedor? É mais fácil blindar do que tentar mostrar através de palavras? Aí um torcedor aborda o presidente Salgado e ele entrega que o Ricardo Gomes vai ser o diretor técnico, que o Zé Ricardo deve ser o treinador, e ainda fala sobre a SAF. Antes do clube apresentar isso. E a imprensa quer esclarecer você, torcedor. Não consegue. O Vasco é uma bagunça. A comunicação social do Vasco não existe. Podem ficar putos da vida comigo, mas vocês são muito ruins no que vocês fazem. Muito ruins em todos os processos. O senhor Alexandre Pássaro passou 7, 8 meses no Vasco, deu 2 entrevistas. Mas fala para A, B ou C, porque é importante, é a mídia grande. Beleza, acho legal. Mas existem centenas de lugares onde ele pode ser ouvido. Ficou 4 meses sem dar entrevista. O presidente não fala, é só gravado. E quando é gravado é 2 minutos, é esmola para a imprensa. Para você, torcedor, que não é para nós não, é para você, torcedor. E aí o que mostra essa zona que é esse clube, essa comunicação horrível que vocês fazem, que suscitam dúvidas da nebulosidade de tudo que vocês fazem. Aí vem o torcedor e grave. Muito obrigado ao torcedor. Eu queria saber seu nome para dar os créditos a você. Você salvou o torcedor do Vasco de saber. Acho que a gestão Jorge Salgado deu nisso. Tem que mudar, ser aberta, expansiva, troca, tá entendendo? Muda. Os processos precisam ser mudados, eu tô falando isso. Não dá pra ficar com medo do torcedor. Tá errado, tem que falar. Bota a cara a tapa, bota o peito, porra. Fala o que vocês estão achando, que brincadeira é essa? O Vasco não é brincadeira, não. Comunicação, falha, horrível, péssima desse clube, uma vergonha que vocês estão fazendo no clube. Uma vergonha. Se expliquem, participem de programas, venham ao vivo, falem, aprendam a responder mesmo as coisas difíceis. Esclareçam o torcedor, respondam ao torcedor, não tenham medo. E presidente Salgado, o senhor com a sua idade, presidente, mais uma vez, do lado um torcedor responde com a maior das inocências. O senhor vive em que mundo, presidente? Porque para isso o senhor não tem orientação, né? Não tem ninguém para segurar o senhor. Presidente, abre o olho, presidente. Abre o olho, presidente. Tô querendo dizer, mas tô achando que tem raposa aí. Abre o olho, presidente. Acorda. Vamos ouvir o presidente Salgado falando para um torcedor. Obrigado pelas notícias, pelas informações. Vergonha. Pedir o boné e sair. Vocês não dão mais. Vamos ouvir. Tchau, Emerson. Um abraço, bom dia. Pessoal, estou com o presidente Jorge Salgado. Temos certeza que vai dar certo esse 2022. Temos muita coisa encaminhada. Temos
grande chance de subir, Jorge? Eu acho, né? Quer dizer, a gente vai fazer uma reformulação, estamos aí no final de uma negociação aí com o treinador. Deve ser o Zé Ricardo. Estamos trazendo também o Ricardo Gomes. Só falta agora fechar com o diretor de futebol, que a gente está aí também numa fase final. A partir dessa reformulação, a gente vai para o jogo de novo. Acho que a gente tem grandes possibilidades. Futebol, infelizmente, não é uma ciência exata, né? A gente trabalhou muito esse ano aí que passou. Avançamos muito do ponto de vista lá de processo interno, departamento de futebol, etc. Mas no campo foi um desastre. Nada deu certo. Espero que no ano que vem as coisas melhorem e a gente volte aí para a primeira divisão. Uma coisa importante também que deve acontecer agora no final do ano, a gente vai botar a SAF no Conselho, que é a Sociedade Anônima de Futebol, e com isso vai abrir uma perspectiva de a gente atrair alguns sócios, players internacionais aí para investir no Vasco. E aí a gente acaba... O resultado disso aí é endividamento bem mais baixo e fortalecer o futebol com investimentos novos, né? Então, eu acho que o ano que vem pode ser um ótimo ano para a gente, se Deus quiser. Tá bom? Um abraço para vocês todos aí. Valeu. Pois é, esse vídeo acabou rolando nas redes sociais ontem à noite. O Flávio Dias não tinha informação do nome desse torcedor e eu fui buscar Henrique Schmidt, torcedor vascaíno, morador do Rio de Janeiro, mas que foi até Londrina acompanhar a partida e gravou esse vídeo conversando com o presidente Jorge Salgado no saguão do hotel lá em Londrina antes do jogo. Foi no sábado à noite, antes do jogo do Vasco em domingo contra o próprio Londrina na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E as informações de bastidores dão conta que essa informação dada pelo presidente está bem mesmo adiantada. Os nomes de Ricardo Gomes e também de Zé Ricardo devem ser anunciados em breve como profissionais do Vasco oficialmente contratados e divulgados pelo Vasco nas redes sociais e também no seu site. Já a questão da SAF já está muito adiantada e pode ser sim votada nos conselhos até o final desse ano ou no mais tardar no início de 2022 para saber se o Vasco pode transformar o seu futebol em sociedade anônima. Beleza, galera, esse foi o Bom Dia Gigante de hoje, recheado de informações do jeito que você gosta, trazendo todos os detalhes sobre essa situação do Vasco querer transformar o seu futebol em sociedade anônima. Durante todos esses dias, inclusive hoje, a gente vai buscar especialistas nessa situação para debater ainda mais e trazer informações mais pertinentes em relação a esse projeto do Vasco e com certeza você vai ficar sabendo tudo aqui no canal Atenção Vascaínos. Mais uma vez, agradecendo a sua audiência, peço para você deixar aqui o seu like, se inscrever no canal e sempre compartilhar. E comente o que você acha dessa situação da SAF no Vasco. Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião, que é muito importante o torcedor também interagir aqui no canal Atenção Vascaínos. Hoje tem boletim a ver com a Jéssica Dias à tarde e à noite chega o Flávio Dias com o nosso AVNews, com certeza com todas as notícias relacionadas ao Clube de Regatas Vasco da Gama. E tem também o nosso segundo canal, o AV+, você não conhece, o card está passando aqui em cima, é importante demais você também se inscrever lá. E tem também o nosso AVCast em todas as plataformas, principalmente no Spotify, o nosso podcast do AV, o Flávio Dias batendo um papo com o Jean Faísca, falando sobre essa situação da base do Vasco. Será que o Vasco ainda tem uma base forte? Olha, eles vão trazer números importantes, com certeza é importante demais você curtir o nosso podcast no Spotify e demais agregadores. Grande abraço, ótima terça-feira, a melhor de suas vidas e com certeza todas as informações do Vasco é aqui no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto, galera, valeu, fui!